Depressão, quando a dor encontra a esperança. Parte 1. A realidade da dor e os gatilhos da depressão. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você está ouvindo esta mensagem, é porque talvez esteja vivendo um momento de dor. Talvez a tristeza tenha batido à sua porta. Talvez um peso profundo esteja sobre a sua alma. Às vezes, esse peso não vem de um único acontecimento, mas de uma sequência de situações que vão se acumulando silenciosamente. Outras vezes, ele explode depois de um trauma. Eu quero falar com você sobre isso à luz da palavra de Deus. A depressão não escolhe cor, idade, classe social ou nível de fé. Ela pode atingir o pai de família que perdeu o emprego depois de anos de dedicação. Pode atingir a mãe que se sente sozinha cuidando dos filhos sem apoio. Pode atingir o jovem que vê seus sonhos desmoronando. Pode atingir o idoso que sente que não tem mais utilidade. Ela pode começar com gatilhos reais. A perda de um ente querido, uma morte inesperada, um acidente, uma doença grave, uma falência financeira, anos de esforço e de repente dívidas, cobranças, humilhação, o término de um casamento, o abandono, a traição, o divórcio que deixa cicatrizes profundas, uma discussão pesada que quebra a confiança entre amigos ou familiares, uma rejeição no trabalho, na igreja, em um relacionamento, a solidão ou a sensação de não ser ouvido, e até pequenas coisas acumuladas, críticas, frustrações, medos não tratados. Todos esses gatilhos abrem portas para um estado de tristeza profunda. E a Bíblia não finge que isso não existe. Ela fala de homens e mulheres que enfrentaram situações como essas. Veja Elias, um profeta poderoso, usado por Deus para derrotar 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Logo depois dessa vitória, ele recebeu uma ameaça de Jezabel. Exausto, sem apoio humano, ele fugiu para o deserto, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para morrer. 1 Reis 19:4. Ali estava um homem de fé, mas também um homem cansado e deprimido. Veja Jó, um homem íntegro, temente a Deus, que num único dia perdeu filhos, bens e saúde. Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça e disse: "Maldito seja o dia em que nasci." Jó 3:1. Ele não estava apenas triste, estava em um estado de dor profunda. Veja Ana, ela vivia o gatilho da humilhação constante. Estéril, zombada pela rival. Chorava amargamente no templo. 1 Samuel 1:10. Ela tinha tudo para desistir, mas derramou sua alma diante do Senhor. Veja Davi, perseguido por Saul, injustiçado, escondendo-se em cavernas. Ele escreveu salmos de lamento dizendo: "Por que estás abatida, ó minha alma?" Salmo 42:11. Davi sabia o que era sentir-se cercado, sozinho e injustiçado. Veja Jeremias, chamado de profeta chorão. Amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jeremias 20:14. Ele pregava a verdade e era rejeitado, preso, humilhado. Veja Pedro, após negar Jesus, chorou amargamente. Mateus 26:75. Ele sentiu culpa, vergonha, desespero. Todos esses exemplos bíblicos mostram que a depressão ou estados depressivos não são sinal de fraqueza espiritual, mas parte da realidade de um mundo caído. O próprio Jesus, no Getsêmani, disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Mateus 26:38. Ele conhece a sua dor. A Bíblia também nos mostra que Deus não despreza quem sofre. Ele vê suas lágrimas. Salmo 56:8. Ele está perto do coração quebrantado. Salmo 34:18. Quando Elias estava no deserto, ele não enviou primeiro uma bronca, mas um anjo com pão e água para restaurar seu corpo antes de falar ao seu coração. Meu irmão, minha irmã, talvez o seu gatilho tenha sido a perda de alguém que você amava. Talvez um divórcio. Talvez uma falência que te deixou endividado. Talvez palavras duras que destruíram sua autoestima. Talvez a sensação de que você decepcionou Deus. Eu quero que você entenda hoje: Deus sabe.
Deus vê, Deus se importa. Mas eu também quero que você entenda outra coisa. A depressão não é o fim da sua história. Os personagens bíblicos que citei passaram pelo vale, mas não ficaram lá para sempre. Elias levantou-se e continuou a missão. Jó teve sua vida restaurada. Ana recebeu seu milagre. Davi voltou a reinar. Jeremias encontrou esperança. Pedro foi restaurado e se tornou um líder. Parte 2. Exemplo após exemplo. Deus continua presente. Querido irmão An, se na parte 1 falamos sobre os gatilhos da depressão e mostramos como pessoas comuns e homens e mulheres de Deus passaram por isso, agora vamos mergulhar um pouco mais fundo. Porque uma coisa é saber que há tristeza, outra é perceber que Deus nunca se afastou do sofrimento humano. 1. Jó, do pó à restauração. Jó perdeu em um único dia tudo o que tinha: filhos, bens, saúde. Ele sentou-se no pó, coberto de chagas, amaldiçoando o dia em que nasceu. Talvez você se identifique: a falência de uma empresa, a perda de um ente querido, a humilhação pública, a sensação de que nada mais faz sentido. A Bíblia não esconde a dor de Jó. Ela mostra que mesmo os mais fiéis podem entrar em uma escuridão profunda. Mas a história não termina ali. Deus dialoga com Jó, levanta-o do pó e o restaura, não apenas em bens materiais, mas no propósito. Isso nos lembra que a sua história também não acabou. Mesmo no ponto mais fundo do poço, Deus ainda fala. 2. Ana, lágrimas silenciosas. No livro de 1 Samuel vemos Ana, uma mulher estéril, zombada por sua rival. Ano após ano ela ia ao templo e chorava amargamente. Ninguém percebia sua dor de verdade, nem mesmo o sacerdote que a julgou como bêbada. Mas Deus via suas lágrimas. Assim também é com você. Talvez ninguém ao seu redor perceba o que você carrega. Talvez você mesmo tenha dificuldade de explicar. Mas Deus enxerga até os gemidos sem palavras. Ana derramou seu coração diante de Deus. E mesmo antes de engravidar, recebeu uma palavra de paz. O coração foi fortalecido antes que a bênção chegasse. 3. Davi, o cântico do abatido. Nos Salmos encontramos Davi dizendo: "Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus." Esse refrão se repete várias vezes. Davi não escondia suas crises emocionais. Pelo contrário, transformava-as em oração. O que aprendemos? Que não precisamos ter vergonha de admitir nossa dor, de verbalizar nossa angústia diante de Deus. Essa honestidade abre espaço para que a esperança volte a nascer. 4. Jeremias, o profeta das lágrimas. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Ele viu a cidade ser destruída, foi perseguido, preso, considerado traidor. Ele também disse: "Maldito o dia em que nasci." Você percebe? Essa linguagem é a mesma de alguém em depressão profunda. Mas no meio das lamentações ele declara: "Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos." Lamentações 3, 21, 22. Jeremias nos ensina a lembrar: a memória é uma arma espiritual contra o desespero. 5. Pedro, a vergonha após o fracasso. No Novo Testamento vemos Pedro negando Jesus 3 vezes. O Evangelho diz que ele saiu e chorou amargamente. Era culpa, vergonha, fracasso. Quantas pessoas entram em depressão por um erro grave, por um pecado público, por uma queda moral ou financeira? Pedro achou que sua história tinha acabado ali. Mas o Cristo ressurreto vai ao seu encontro na beira do mar e o restaura com amor. Isso mostra que nenhuma queda é definitiva para aqueles que se arrependem e voltam para Jesus. Aplicações práticas para nós. 1. Reconhecer os gatilhos. Não se culpe por estar sofrendo. Grandes homens e mulheres de Deus também sofreram. A depressão não é sinal de falta de fé, é um chamado à busca profunda. 2. Expressar a dor em oração. Como Ana, Davi e Jeremias,
Abra seu coração diante de Deus. Escreva, cante, chore, transforme sua dor em diálogo com o Pai. 3. Buscar apoio. Elias precisou de um anjo que lhe desse pão e água. Às vezes, esse anjo é um amigo, um líder, um médico, um psicólogo. Aceite ajuda. 4. Relembrar promessas. Faça o exercício de Jeremias. Escreva tudo o que Deus já fez por você. Leia em voz alta. Traga à memória o que pode lhe dar esperança. 5. Acreditar na restauração. Jó foi restaurado. Pedro foi restaurado. Você também pode ser. Sua história não terminou. Oração. Senhor amado, aqui estamos mais uma vez diante de Ti. Muitos de nós se sentem como Jó, sentados no pó, como Ana, chorando silenciosamente, como Davi, com a alma abatida, como Jeremias, lamentando perdas, como Pedro, envergonhados de nossos erros. Pai, visita cada coração agora, coloca bálsamo sobre as feridas emocionais. Mostra que a história não acabou, que o Teu amor é maior do que qualquer queda, perda ou falência. Renova as forças, traz à memória as Tuas promessas, que o Teu Espírito Santo nos console e nos levante para caminhar novamente. Em nome de Jesus. Amém. Parte 3. Caminhando rumo à cura e à esperança. Querido irmão An, depois de vermos tantos exemplos de dor e também de restauração, chega o momento de olhar para frente. Esta é a parte mais importante. Como caminhar na prática para sair do vale? Não é um processo instantâneo, mas é um caminho seguro, onde Deus anda ao seu lado. 1. Aceite a realidade, mas não aceite a condenação. O primeiro passo é reconhecer: eu não estou bem. Não é fraqueza admitir. Elias, Jeremias, Ana, Davi e Pedro não esconderam sua dor. Reconhecer é abrir a porta para que Deus entre. Mas junto desse reconhecimento vem uma decisão. Eu não aceito viver condenado para sempre. A depressão não define sua identidade. O que define você é o amor de Deus. 2. Alimente-se de forma nova. Elias, depois de desabar debaixo do zimbro, foi alimentado por um anjo com pão e água. Essa é uma metáfora poderosa. Quando estamos emocionalmente esgotados, precisamos nos alimentar de forma nova, espiritualmente, oração, leitura bíblica, louvor. Emocionalmente, amizades saudáveis, conversas honestas, acompanhamento profissional quando necessário. Fisicamente, cuidar do sono, alimentação, exercício. O cuidado integral é um ato de fé. 3. Substitua as mentiras pelas promessas. A depressão frequentemente nos fala mentiras. Você não vale nada, não há saída, ninguém se importa. Contra essas vozes, precisamos responder como Jeremias: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Escreva versículos, promessas, lembranças de vitórias passadas. Cada vez que uma mentira surgir, contraponha-a com uma promessa. Isso reconfigura a mente. 4. Ande com pessoas que levantam. Pedro foi restaurado por Jesus à beira do mar, mas depois ele também recebeu o cuidado dos irmãos. A caminhada cristã nunca foi desenhada para ser solitária. Busque pessoas que edificam, participe de grupos de apoio, cultive amizades saudáveis. Deus usa pessoas para segurar nossas mãos quando nossas forças falham. 5. Mantenha pequenos passos diários. A saída do vale não é um salto, é um caminho. Um devocional simples por dia, uma conversa franca, um gesto de gratidão, uma meta pequena alcançada, cada passo é uma vitória. Aos poucos a luz vai voltando. Exemplos bíblicos de vitória após a dor. José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. No final se torna governador do Egito e instrumento de salvação. Ruth, viúva, estrangeira, sem perspectiva. Escolhe seguir o Deus de Israel e encontra um novo futuro. Paulo perseguia cristãos, depois sofre perseguições, prisões e naufrágios. Mesmo preso, escreve cartas cheias de alegria.
Todos eles mostram que o vale não é permanente. Oração. Pai querido, nesta hora eu me uno a cada pessoa que lê ou ouve esta mensagem. Tu conheces, Senhor, as feridas escondidas, as lágrimas derramadas no travesseiro, os pensamentos de desistência, a sensação de vazio. Assim como visitaste Elias debaixo do zimbro, visita agora cada coração. Alimenta com o pão do céu e a água viva do teu espírito. Assim como levantaste Jó do pó, levanta este filho, esta filha, que o peso caia por terra, que a escuridão se dissipe, que a esperança floresça. Traz à memória as promessas, cura lembranças dolorosas, restaura a autoestima, fecha feridas antigas. Envia pessoas de apoio, traz recursos, abre portas de tratamento, abençoa cada família. Senhor Jesus, assim como foste ao encontro de Pedro após a negação, vai ao encontro agora de cada um que se sente culpado, fracassado ou envergonhado. Tua graça é maior que qualquer queda. Espírito Santo, enche de paz, alegria e coragem. Renova o ânimo, renova os sonhos. Que cada um aqui possa dizer como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nós declaramos que a depressão não será a última palavra. Que haja cura, libertação, restauração e vida abundante. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Você pode ser o anjo que leva pão e água a quem está desanimado. Inscreva-se no canal para receber mais palavras de esperança e estudos bíblicos. Comente abaixo sua experiência ou um versículo que lhe traz esperança. Sua palavra pode fortalecer outro irmão. Ore diariamente usando essa oração como guia. Repita-a, personalize-a. Deixe Deus falar ao seu coração. Você não está sozinho. Deus está com você. A depressão não é o fim, é o início de um testemunho de restauração. Levante-se, confie e caminhe um dia de cada vez. Inscreva-se agora no canal e seja parte dessa corrente de esperança, ajudando mais pessoas a encontrar apoio e força para enfrentar os desafios do dia a dia.